se você observar isso, que Deus, Ele traz de uma coisa natural, Ele usa a própria natureza para nos ensinar questões e princípios espirituais. E eu tenho falado isso, infelizmente, nós como cristãos, a nossa história cristã, nós fomos saqueados pelas filosofias orientais e achamos que você respirar, não, isso é yoga. Não, isto é ser natural. Deus nos deu o físico, e esse físico, quanto mais em harmonia ele estiver com o Criador, que é Deus, mais você vai aprender de como você funciona no espiritual. Então tenhamos sim sensibilidade para aprender ou reaprender ou trazer à memória coisas práticas. E hoje o tema que nós estamos como igreja falando é descobrindo a minha identidade e o meu propósito. Nós vivemos em um conflito muito grande na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nesse conflito. O que é propósito, o que é identidade? E se falando de identidade, uma das coisas que mais a gente coloca como eu sou advogado, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou vendedor, eu sou alguma coisa. Mas o que acontece quando esta pessoa, de repente, por uma circunstância do mercado, ele é desligado da sua função, do seu emprego, ou de repente a sua empresa tão sonhada, ela entrou numa crise, numa dificuldade e ela se perdeu. O que vai acontecer com esta pessoa? Vai entrar em depressão, vai ficar totalmente sem a perda do solo, que fica perdido sem saber, e agora, o que vai ser de mim? Então, quando nós estamos falando de identidade, nós precisamos ir mais a fundo, porque você exerce todas estas funções, você tem esta profissão, e você faz isso com excelência, mas isto não é você na essência. Identidade não é o que as pessoas dizem a meu respeito. Identidade não é o que o sistema me faz, mas identidade é aquilo que Deus tem como propósito para mim como pessoa. E ao criar o homem, lá em Gênesis 1:26, diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, ao criar o ser humano, Ele nos fez com 3 camadas: espírito, alma e corpo. Nós sabemos de que quando nós estamos buscando esta harmonia, esta conexão destas 3 áreas, dessas 3 facetas daquilo que nós somos, e estamos harmonizando isso com Deus, nós vamos nos tornar pessoas plenas. Nós vamos estar se tornando pessoas seguras. E aí sim, o que o Salmo diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Na verdade, é o Salmo 23, é isso que você encontra quando você tem consciência de quem você é. Quando você sabe verdadeiramente a posição que você desfruta nele.
Mas o que acontece com o ser humano? Em Romanos, eu me confundo, 3:23 diz: todos pecaram. Pecar significa errar o alvo, não atingir o objetivo. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão do seu Criador. E lá eu troco, se for isso, me conserta aí. E o salário do pecado é a morte. Morte, esta palavra significa separação. Então, quando nós e todos pecaram, todos nós desobedecemos, não atingimos o propósito de Deus, nós recebemos um salário que é a separação. Nós somos bloqueados no propósito de sermos imagem e semelhança, de termos comunhão com Deus, de vivermos nesta plenitude entre espírito, alma e corpo, em harmonia, interligado com Deus. Então o pecado trouxe na minha e na sua vida separação. E aí então a nossa identidade está totalmente distorcida. Você não sabe quem é você diante de tudo isso. E nós precisamos entender que Jesus, o único, e Ele mesmo declarou quem era Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele se declara, ele tinha consciência de quem ele era. Eu sou a porta. Quem entra por mim encontra pastagem. Jesus tinha segurança da sua identidade e do seu propósito. E quando então Jesus ele veio para fazer o quê? Ele veio para resgatar, abrir a porta, conectar aqueles que crerem nele, é restaurado na sua comunhão com o Pai. Porque Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que se eu crer, eu tenho vida eterna. E quem nele crer não será confundido. Então o Evangelho traz para nós esta segurança, esta estabilidade espiritual, emocional e física. E que nós precisamos sim estar em conexão com a palavra para que possamos fundamentar quem nós somos. Nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus está dizendo da posição que agora nós ocupamos. E aqui em 2 Coríntios 5,17 declara: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo é uma decisão que todo ser humano tem que tomar. Não é estar fixado em uma doutrina, em uma placa, em uma filosofia cristã, mas é você estar em Cristo. Significa que eu e você precisamos recebê-lo, aceitar quem? Jesus. Porque lá em João 1,12 diz: todos os que o receberam, preste atenção, todos quanto o receberam quem? Jesus.
todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você e eu aceitamos Jesus, nós então fomos novamente adotados e nos tornamos filhos. Porque preste bem atenção, nem todos na humanidade são filhos de Deus. Para ser filho, você precisa entender que você precisa tomar a decisão de aceitar Jesus. De você realmente entender e compreender de que o que Jesus veio fazer aqui na terra foi reconciliar cada um de nós com o Pai. Então, quando você toma, e aí sim nós damos muita ênfase na necessidade de você aceitar Jesus. Com certeza, nós fazemos este apelo consciente de que você, cada pessoa, cada ser humano, só vai conectar-se com Deus se ele aceitar Jesus. Mas muitas vezes somos confundidos de que quando fazemos este apelo, estamos dizendo, venha para a minha igreja. Não, jamais. Mas vou dizer com toda a convicção, se a pessoa não aceitar Jesus, já está numa situação delicada. Porque lá em Marcos 16 diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é um pensamento nosso, mas é o que a Bíblia diz. Quem crer nele não será confundido. E lá em Romanos capítulo 10 declara o seguinte: com o coração se crê. Você precisa crer. Se você crer, você o aceita. Se você o aceita, você se torna filho. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. É necessário que eu creia que Jesus, ele ressuscitou, já não está mais morto. Que Jesus venceu a morte, venceu o pecado e ele ressuscitou e agora está vivo. Então eu tenho que crer nisso como justiça, como base de salvação. Então, se tratando da identidade, nós precisamos ter esta clareza para que o nosso espírito desfrute agora da nova vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, meu amado, você que já há algum tempo, e no meu caso já faz muito tempo, quando eu aceitei Jesus aos meus 19 anos, eu tenho consciência, e eu falava na época, que a maior prova que Deus existia não era só a Bíblia, mas era aquilo que Ele fez em mim. A maior prova do que Deus existe é o que Ele faz em você, se você crê nele. Porque eu me conhecia muito bem o vazio, a tristeza, as decepções, as minhas fragilidades. E quanto mais perto eu cheguei dele, mais revelado foram estas fragilidades. E quando eu falei, eu aceito Jesus, então houve uma transformação dentro de mim, assim como você. E sem perceber, você deixou de praticar coisas que eram naturais. Você, sem perceber, você começou a ser transformado na sua linguagem, nas suas atitudes, no seu comportamento, porque algo aconteceu dentro de você. Então ali inicia-se a restauração da nossa identidade. Ali inicia sim uma nova história,
Alguns de vocês começou o mês passado, que tivemos na semana passada o testemunho público do batismo. E é interessante porque no batismo diz quem nele crer. Então há uma necessidade de crer. E ali simbolicamente no batismo, a pessoa, nós somos sepultados com ele e ressuscitamos para uma nova vida. Então, amados, a base e a simplicidade do Evangelho é só isso. É só você entender de que Jesus veio com um propósito. Carlos, mas desculpa. Esse tal Jesus, que para mim é o meu Senhor, esse tal Jesus, ele só simplesmente dividiu a história. Se porventura tem alguém aqui que não acredita, tudo bem, eu te respeito, é uma escolha sua. Mas esse tal Jesus dividiu a história. Outros não dividiram. Qualquer outro que é base de outras religiões, que não Jesus, não ressuscitou. Buda, sinceramente, era para lá. A barriguinha dele. Mas é o que eu quero dizer, que nenhum deles, Allan Kardec, poxa, uma boa pessoa, mas o meu Jesus, a quem eu sigo, a quem eu entreguei a minha vida, a quem realmente mudou o meu coração, o qual trouxe para mim esta nova natureza, ele ressuscitou, ele vive para sempre. Então que nós tenhamos esta segurança, sim, sem nenhuma atitude de juízo, mas a convicção de que aquilo que Jesus disse, e o que ele disse para nós é a verdade. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, a nossa identidade, ela é restaurada quando eu aceito Jesus. E você se observe na sua própria vida, quando você foi tocado por Deus e você falou, eu quero Jesus. Inicia-se um novo tempo, um caminhar constante. Mas é interessante porque Jesus na sua palavra não iludiu nem a mim nem a você. Pois ele disse lá em João 16, tenho dito isto para que vocês tenham paz. Quer dizer, ele está num contexto relatando as dificuldades. Tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo passareis por aflições. A luta que eu, que você, que nós passamos, são a luta da vida. Mas tem lá o versículo, tem uma vírgula. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esta luta que você está passando, esse desafio que você está enfrentando, ele vai passar, porque Deus está com você. Deus está do seu lado, nesta crise financeira, nesta crise familiar, nesta situação onde você fala, Deus! Mas não abra mão da sua convicção e declara com toda certeza, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, amados, nós precisamos desta base para a nossa fé. Nós precisamos relembrar disso. Eu sei que vocês, cara, mas eu já sei faz tempo. Está verbalizando isso na hora da luta? Está comunicando isso para os seus amigos que estão em desespero do seu lado? Toda a sua convicção está gerando fruto? Então, a nossa identidade, primeira coisa, nós fomos resgatados através de Jesus, nós nos tornamos filhos e nós recebemos dele realmente uma herança, uma natureza divina. E nós precisamos então entender de que somos imagem e semelhança dele. Mas Carlos, a minha vida está um caos. Fique tranquilo, Deus está com você. A promessa de Deus, ele não vai te abandonar. As pessoas podem te abandonar. E a palavra de Deus diz, pode teu pai, tua mãe te desamparar, mas eu, o Senhor, te acolherei. Então esta segurança tem que ser base na nossa vida.
E aí então ele traz para nós o propósito, lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós somos agora, olha lá, opa, não colocou? Vós sois geração eleita, quer dizer, nós somos eleitos em Cristo. Nós somos agora reconsiderados, o nosso passado foi coberto pelo sangue de Jesus, e agora nós temos a segurança de uma vida eterna. Nós temos segurança que estamos aqui de passagem, mas a hora que fecharmos os nossos olhos aqui, entraremos para a vida eterna. Estaremos desfrutando de uma vida eterna, onde Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, todo o sofrimento vai acabar. Então nós temos essa segurança, e Ele nos chama como geração eleita. Nós, como agora participantes desta geração, daqueles que creem, daqueles que aceitaram, daqueles que colocaram as suas vidas na mão de Jesus, nós nos tornamos uma geração especial aqui na terra. E Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz, ela ilumina, o sal coloca sabor. Então, amados, nós temos que entender que esse é o propósito. Somos geração eleita, sacerdócio real. O sacerdote na Bíblia era aquele que levava o sacrifício até Deus, e o sacerdote trazia a direção de Deus para o povo. Nós hoje não precisamos de alguém para isso. Você não precisa de um sacerdote ou de um pastor para estar, simplesmente nós semeamos. Mas você, pela Bíblia, lá em Romanos 5,1, sendo pois justificados, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Você está com livre acesso agora com Deus, como seu Pai, como seu Senhor, como aquele que reina na sua vida. Deus nos chamou para esse relacionamento. Deus nos chamou para esta vida sobrenatural. Então agora nós temos que ter esta segurança. Lá em João 15 diz assim: já não vos chamo escravos, mas vos chamo amigos. João 15:15. Agora nós somos amigos de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Mas cara, eu sou falho. Mas o sangue de Jesus te purifica. Você está no processo de santificação ou de aperfeiçoamento enquanto estiver aqui. Você não vai precisar voltar daqui numa outra vida para você ser regenerado. Quem vive em você já é vida, já é uma nova vida. E você está no processo do quê? De você confiar, de você entregar, de você tomar posse das promessas de Deus, para que você desfrute desta nova vida. Então nós estamos nesse processo. Já não somos mais escravos, mas somos amigos. Deus está nos chamando. Nós somos, na verdade, aqueles que Deus tem um propósito. E lá em Atos 1:8 diz: recebereis, quer dizer, você que recebeu Jesus, você já tem o Espírito Santo, e Deus quer que o Espírito Santo seja transbordante na vida dos seus filhos. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, Deus tem algo para nós como propósito. O Espírito Santo veio para fazer o quê? Fazer de mim e de você testemunhas. Pessoas que vão ter o propósito de comunicar, de testificar, de anunciar que só existe um caminho. Lá em Mateus 28, Jesus, quando ele ressurgiu, quando ele ressuscitou, ele declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele conquistou tudo por nós, porque lá o último brado de Jesus foi: está consumado. E aí então ele ressurreto, ele vem e diz: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que tenho vos ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Lá em Marcos 16 fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então o propósito de Deus para nós, agora somos filhos, agora o propósito dele é que nós sejamos atuantes de maneira natural, produzir frutos. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça até a eternidade. Uma laranjeira não tem que fazer nada para produzir laranja. Se ela foi plantada numa terra fértil, se ela tem cuidado, ela vai produzir laranja. Uma semente de feijão vai gerar feijão. E agora você é um filho de Deus, você tem a natureza divina, e você então tem que gerar fruto de maneira natural. Uma ovelha saudável gera ovelha. Então você e eu somos chamados para este propósito de cumprirmos o chamado dele. Nós vemos o exemplo no Velho Testamento de Ruth. Ela era estrangeira, viúva, mas ao se entregar a Deus, ao dizer: não, teu povo será meu povo, Deus usa a vida dela. Mas eu quero dizer para você, Deus conhece o seu passado, Deus conhece as suas fragilidades, Deus conhece tudo, mas Ele quer fazer de você uma nova pessoa. E Ele vai te usar para que você testemunhe do Evangelho de uma maneira natural. Todos nós que estamos aqui, que já temos Jesus, que estamos caminhando com Ele, em algum dia, alguém já chegou para você e disse: você é diferente. É o seu corte de cabelo? É o seu óculos novo? Não. Você é diferente, você tem algo diferente. E aí você pode dar um sorriso. Não é o meu look, não é o meu botox, é que eu tenho Jesus na minha vida. Quantas vezes as pessoas falam para você: poxa, depois que você entrou aqui, parece que há uma paz. Quem já ouviu algo parecido? Só eu? Não, todos nós. Todos nós. Não, mas eu ouço às vezes isso. E não é porque sou pastor, porque eu faço questão de não falar. Quem é você? Sou Carlos. Claro, da Rosa e da Vera também, aleluia. Agora, exerço um chamado de pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou Carlos. Antes de cumprir o propósito. E olha, amados, realmente, eu me apresento como Carlos. Carlos, quer esconder que é pastor? Não, de jeito nenhum. Eu não perco a oportunidade de testemunhar. Tivemos uma experiência muito gostosa, se tornou até amigo nosso, o nosso professor de Pilates. Nós nunca falamos que éramos pastor, mas estávamos ali pregando. E ele começou a ser tocado. Ele está no processo. E aí ele vai fazer uma ficha, faz uma entrevista no colégio. Aí lá ele descobre: vocês são pastores? Por isso que eu notei que vocês são diferentes. Então, é ser diferente porque não sou pastor, mas porque sou filho. Então, amado, o propósito de Deus para mim e para você é que geremos fruto de maneira natural. Carlos, mas eu não sei evangelizar, não conheço tão bem a Bíblia. Conta o que Ele fez na sua vida. Testemunha é aquele que presenciou um fato e ele vai relatar aquele fato. Testemunhe daquilo que aconteceu na sua vida de maneira natural. Cara, qual é que é? Você está diferente. Sabe o que é? Eu era triste. Eu era sem sentido, agora eu encontrei um sentido. Ou talvez alguém que vem e faz uma proposta indecente para você. Você dá aquele sorriso, mais os jovens, né? Eu já estou comprometida, tenho um grande amor na minha vida.
É? Olha, eu não preciso ficar com ninguém, porque eu tenho alguém que me ama. Eu não preciso trocar os meus valores para ser aceito, porque quem vive em mim é o grande amor da minha vida. Isso é evangelho. E Deus está nos chamando então para um propósito. E nesta geração, o que mais as pessoas estão ansiosas de ver, cristãos genuínos, que fala e cumpre o que fala, que compra e paga o que comprou, que promete e vai agir, que demonstra na simplicidade de que você crê mais do que numa religião. Deus está chamando eu e você para desenvolvermos um caráter fundamentado na palavra de Deus. Queridos, eu quero encerrar dizendo para você: construa ou desfrute da identidade que Deus te dá e desfrute do chamado que Ele te dá. Deus te deu um dom e agora, como igreja, nós precisamos sim de pessoas disponíveis para ser professor de criança. Precisamos de pessoas disponíveis para o trabalho da comunidade ou da nossa estrutura. Precisamos de novos diáconos, precisamos de novos músicos, precisamos de novos ministérios surgindo, como está nascendo um ministério novo do futebol das crianças. Eu tive dando uma olhadinha, tem 13 crianças, pequenininhos ainda, mas quem sabe você também tem um chamado, alguma coisa que você pode oferecer. Tem no meu coração, e eu creio que na hora certa nós vamos estruturar uma reunião aqui, realmente para atingir a questão do corpo dos empresários. Eu quero sim que aqui neste espaço nós tenhamos momentos de apoio aos empreendedores. Vamos ressuscitar sim. Nós temos que alcançar realmente um trabalho aqui para a terceira, ou a terceira idade é feio, mas o mais 60. Nós precisamos sim desenvolver trabalhos para todas as áreas. Nós precisamos talvez de um chamado seu para alcançar certas tribos que nós temos na nossa sociedade. Então nós precisamos de você, empresário, que venha fazer parte desta equipe. Nós precisamos de você que tem habilidades, talvez voltar a sonhar com atividades para aqueles que são aposentados. Você está aposentado de uma profissão, mas não do chamado de Deus. Nós temos muitas coisas que vão nascer aqui. Nós precisamos sim de pessoas ainda muito mais do que só diaconato. Nós precisamos de vida. E olha, nós estamos nesta fase de transição, de mudança para cá, de ficarmos aqui. E eu já estou vendo isso aqui cheio. Mas precisa de você exercendo o seu chamado. Precisa de você comunicando, você assumindo o DPL. DPL, o que é isso, Carlos? É Deus presente no lar. É você abrindo a porta da sua casa não para estranhos, tá? Talvez o obreiro seja estranho, mas para você alcançar os seus amigos, os seus familiares. É você abrir um DPL para alcançar, sabe, os seus iguais, pessoas do seu convívio. E você pode falar: Carlos, mas eu não sei falar. Nós vamos enviar alguém para lá. Mas você pode dizer: Carlos, eu já tenho bagagem, eu quero compartilhar. Venha aprender e venha ser líder. Nós queremos sim que nosso propósito como comunidade cristã Deus presente seja alcançado. Hoje é dia de missões, daqui a pouco vocês vão ver um vídeo lindo do que está acontecendo em Moçambique,
você faz parte. A quadra já está cimentada e vocês vão ver no vídeo. Recebemos um relato de 270 pessoas celebrando semana passada o aniversário de 5 anos. São coisas novas, mas não é só Moçambique que existe. Nós precisamos de vocês que estão restaurados na sua identidade, para que vocês cumpram o propósito nesta geração. E quem está disponível aí, dá um aleluia. Quem quer ser realmente canal de Deus para esta geração, abre a tua boca que eu te encherei. Lá no seu nível de relacionamento. É evidente, irmãos, que nós não alcançamos todas as camadas. É evidente de que Deus tem pessoa certa para cada tribo. Desculpa eu falar tribo, mas para cada camada da sociedade. Pela misericórdia de Deus, eu estive na política. Eu pude salgar. Eu pude, se não me contaminar. E, por favor, se tem dúvida, é só pesquisar. Eu pude estar ali e testemunhar do Evangelho de maneira simples. Eu nunca usei o dom da palavra que eu tenho dado por Deus para fazer discursos, sabe, motivado em manipulação. Mas todas as vezes que ali subi na tribuna, eu subi em cima de convicção daquilo que tinha que defender. Lógico, eu fui muito discreto. Mas quero dizer, na política precisamos ter pessoas íntegras. Não só que pessoas que levam títulos. Pastor fulano é político. Grande coisa. Se não tiver estrutura, não é o cargo que vai fazer de você testemunha. Nós precisamos de pessoas nas escolas, vocês professores, educadores. Eu sei que existe hoje uma coisa que eu acho nojenta, que não pode falar de Deus. Imagine. Me lembro de uma experiência, vou encerrar. Quando eu fui convidado por um aluno de pedagogia, e eu cheguei lá e falei, gente, vocês estão sendo treinados para cuidar de crianças, para ensinar crianças, mas a criança, ela é espírito, alma e corpo. Vocês só passam conhecimento, mas vocês recebem essas crianças com carências espirituais, emocionais. E não é só passar o currículo. Nunca mais me convidaram. Eu falei, não vejo, sabe? E falei, tirar Deus da vida dessas crianças, eu acho um absurdo. Acho um absurdo esse sistema que estão clamando por ajuda. E temos obreiros nossos que estão indo para as escolas fazer palestras. Mas não fale de religião aqui, não fale de Deus. Por isso que eu nem vou. Vai gente com mais tranquilidade, porque espera aí. Não pode falar. E estão fazendo um trabalho lindo, os nossos alunos de teologia. Indo lá e falando palestras que apresentam princípios. Mas esses princípios só se tornarão verdade a hora que essas pessoas se voltarem, aceitarem, confessarem e se lançarem nos braços daquele que nos criou. Por isso eu digo, querido, nesta manhã, a nossa identidade só será restaurada com Deus na nossa vida. Você que já tem Deus na sua vida, então você tem que exercer o propósito de ser realmente uma testemunha viva. Carlos, mas eu não sei falar muito bem. Nem eu. Mas abra a tua boca e conta para seus amigos daquilo que Jesus fez. Feche seus olhos.